Fala, nação Brunega. Aí eu fiquei sabendo através dos comentaristas aí, disse que o Flamengo foi garfado. Concordo. O lance do Pedro, o goleiro tava fora da linha. E o Pedro foi perder o pênalti. Bateu muito mal o pênalti. O goleiro defendeu. Ele tava fora da linha. Só tem um porém. O Pedro bateu muito mal o pênalti. E outra coisa, se o juiz mandasse voltar a cobrança do Pedro, será que o Pedro fazia o gol? Não sei. Agora tem uma coisa que o meu amigo falou, que é flamenguista, falou uma coisa e eu concordo com ele. Ele falou, isso não é normal, cara. Isso não é normal. Ele não quis me explicar. Isso não é normal. O Flamengo perder 4 pênaltis, isso não é normal. Eu perguntei para ele, isso não é normal o quê? O que você está induzido com ele? Ele não quis falar. Ele só falou que isso não é normal, o Flamengo perder 4 pênaltis. Do nada, o Flamengo perder 4 pênaltis. Outra coisa, nação Brunega. Outra coisa. E eu também concordo com ele que isso aí não é normal. O Flamengo perdeu 4 pênaltis. E muito estranho. Perdeu 4 pênaltis, muito estranho. Porque que o pênalti do Pedro podia voltar. Que o cara tava fora da linha. Só também eu não sei se o Pedro ia fazer o gol. Não sei se o Pedro ia fazer o gol. Só podia voltar o lance do pênalti. Só beleza. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Essa FIFA tá de brincadeira, Deram como o melhor do mundo. O melhor do Mundial. Como o melhor do Mundial pro Vitinha. Tá errado. Primeiro, o Vitinha foi muito marcado no jogo. Pra mim, o Vitinha não jogou nada. O Flamengo marcou muito bem ele. Primeiro motivo, o Vitinho foi muito marcado no jogo e pra mim o Vitinho não jogou nada. Outra coisa, se fosse pra escolher como o melhor do Mundial, quem era pra ser merecido como o melhor do Mundial era o goleiro do PSG. Mesmo com os 4 pênaltis mal batidos do Flamengo. O Flamengo teve 4 pênaltis mal batidos. Só mesmo sendo mal batido, o goleiro pegou 4 pênaltis. Perdeu 4 pênaltis. O Vitinha não fez nenhum gol. Então ele não era para ser considerado o melhor do Mundial. Ele não era para ser considerado o melhor do mundo. Não era, não. O Vitinha não era para ser considerado o melhor do mundo. Ele fez gol. Ele não fez gol. Desculpe. Que era para ser considerado... Como que o Flamengo perdeu o título? Que era para ser considerado... Se fosse para ser considerado o melhor do mundo, é o goleiro do PSG, que pegou 4 pênaltis. Entendeu? Agora deixa eu te falar uma coisa. Agora mudou um pouco de assunto. Vou falar agora do jogo do Vasco ontem. Pô, eu tava torcendo muito pro Corinthians. Agora esse time do Corinthians também, time horrível. Esse time do Corinthians, me desculpe, cara. Time horrível. Como que o Cruzeiro foi eliminado pro Corinthians, cara? Como? O time dos caras é muito ruim, mano. Os caras ficou 90 minutos e não criou nada. Os caras não criaram nada em 90 minutos. Dentro de São Paulo. Dentro da casa do Corinthians. Os caras ficaram 90 minutos sem criar nada. Eu só vi uma defesa do Léo Jardim, ainda foi no segundo tempo. Que o Vitinho chutou, que o goleiro defendeu. Depois não vi nada do Corinthians. Time horroroso. Esse time do Corinthians, time horroroso. E eu não sei não, hein, cara. Eu tô torcendo pro Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Só tô em dúvida, hein?
Eu tô em dúvida se o Corinthians vai ganhar essa Copa do Brasil, cara. Eu tô em dúvida. Porque esse time do Corinthians é muito ruim, cara. É muito ruim esse time do Corinthians. É muito ruim mesmo, cara. É muito ruim. Meu Deus do céu, cara. Dentro de casa os caras não criavam nada. Não criava nada esse time do Corinthians. Criava nada. E esses torcedor pra mim, pela saco, Nutella e torcedor do Flamengo terceirizada. Torcedor do Flamengo. Um torcedor do Flamengo. Alguns torcedores do Flamengo que torce pro Vasco. Flamenguista que torce pro Vasco. Isso pra mim é torcedor terceirizada. Isso pra mim é torcedor terceirizado. Flamenguista de jeito nenhum pode torcer pro Vasco. De jeito nenhum pode torcer pro Vasco. Me desculpe. Eu deixei de seguir um cara aí no Instagram porque o babaca falou. Pra mim é um babaca. Pra mim ele é um babaca. Torcedor do Flamengo que fala que entre Vasco e Corinthians tem que dar Vasco. Torcedor do Flamengo que fala entre Vasco e Corinthians tem que dar Vasco. Pô, me desculpe, cara. Um cara desse pra mim não é flamenguista. Um cara desse pra mim não é flamenguista. Não conhece uma história que tem entre Vasco e Flamengo. Cara, o vascaíno odeia o Flamengo. O vascaíno odeia o Flamengo. Eu tenho amigos vascaínos, Só porque eu tenho amigo vascaíno, eu vou torcer pro Vasco. Ué, então é a mesma coisa de você ser corno, é a mesma coisa de você ser corno e voltar pra mulher. É igualzinho. É você ser corno e voltar pra mulher. A mulher te cornear e você voltar pra mulher. É torcer pro Vasco. É você ser corno e voltar pra mulher. É torcer pro Vasco. Pra mim é torcer pro Vasco, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Que se dane que eu tô falando aqui, é a mesma coisa. Entendeu? Então, pra mim, um cara desse, perdeu meu conselho. Eu até deixei de seguir ele no Instagram. Entendeu? Isso pra não xingar ele. Que o torcedor do Flamengo não pode torcer pro Vasco. Me desculpe, cara. Não sabe a tradição que tem entre Flamengo e Vasco. Um cara desse não sabe. Pra mim, não é flamenguista. Um cara desse, pra mim, não é flamenguista. E outra coisa, teve uma mulher no Kauai, falou que Vasco não é rival, entre Vasco e Corinthians torce pro Vasco. Já perdeu meu conceito. Deixei de seguir também. Mulher que é mulher flamenguista não pode torcer pro Vasco também. Eu vou te falar o motivo. Entre Vasco e Flamengo, flamenguista não pode torcer pro Vasco. De jeito nenhum torcer pro Vasco. Por 2 motivos. Não, 3 motivos que eu vou falar pra você que não pode torcer pro Vasco de jeito nenhum. Primeiro motivo. O Vasco odeia o Flamengo. O vascaíno odeia o Flamengo. Segundo motivo. O Vasco e o Flamengo tem histórico de várias mortes. Já começa por aí. Tem história de várias mortes. Entre flamenguista e vascaíno. E entre vascaíno e flamenguista. Já começa por aí. Terceiro motivo. Quem criou aquela música que o Atlético Mineiro canta provocando o Flamengo foi o Vasco. Quem criou aquela música? Quem criou aquela multa? Puta, viado e ladrão. Quem criou aquela música puta e viado e ladrão foi a torcida do Vasco. Foi a torcida do Vasco que criou aquela música. Então, você mulher, você que é mulher, que é flamenguista e quer torcer pro Vasco, então você vai achar bonito o torcedor te chamar de puta? Porque a torcida organizada do Vasco, rotula o flamenguista de puta, viado e ladrão. Ele rotula a mulher flamenguista de puta. E o flamenguista de viado e ladrão. Como que você vai torcer pro time desse? Um time que rotula o seu time de ladrão. Um time que rotula a torcida de viado e ladrão. E uma mulher de puta. Que não é certo isso, cara. Rotular de ninguém de puta e nem de viado e nem de ladrão. Isso é preconceito. E a torcida do Flamengo. Quem criou essa historinha
foi a torcida do Vasco. Depois foi pra torcida do Atlético Mineiro. Depois a torcida do Atlético Mineiro começou a cantar isso pra provocar a torcida do Flamengo, por causa que eles têm união com a torcida do Vasco, a torcida do Atlético Mineiro. Então, meu irmão, é várias histórias que entre Vasco e Flamengo. O Palmeiras, hoje em dia o Palmeiras é nosso maior rival. Quem sempre foi o nosso maior rival, quem foi sempre o nosso maior rival, não era o Palmeiras, era o Vasco. O nosso maior rival era o Vasco. Era o Vasco que é o nosso maior rival. Hoje em dia é o Palmeiras. Hoje em dia é o Palmeiras. Quem sempre foi o nosso maior rival era o Vasco. Entendeu? Para pra analisar. Alguns flamenguistas Nutella. Para pra analisar. Vascaíno odeia o Flamengo. Odeia. Entendeu? Odeia. E outra coisa que vocês não estão esquecendo. Vocês estão esquecendo. Teve gente de canal. Teve gente de canal. Teve gente de canal do Vasco. Teve gente de canal do Vasco que chamou o flamenguista de assassino. Por causa daquelas mortes, daquelas crianças no ninho do urubu. Teve gente de canal do Vasco, eu não sei quem é o cara, nem quero saber. Teve gente do canal do Vasco que chamou o flamenguista de assassino daquela morte daquelas crianças no ninho do urubu. Que teve aquela tragédia das crianças do ninho do urubu, aqueles adolescentes que morreu, entendeu? Aí aquele canal do Vasco, aquele torcedor do Vasco, lá do canal do Vasco, falou que flamenguista é assassino, que flamenguista é assassino por causa daquela morte daquelas crianças. Como que vocês querem torcer pra um time desse, cara? Que rotula a gente de assassino, de bandido, só de coisa ruim. A torcedor do Vasco rotula assim. Eles rotulam flamenguista disso. Então, cara, por isso que eu falo, tem que parar e analisar o que fala. Vocês têm que parar e analisar Vasco aí. Pode até torcer para time carioca, menos pro Vasco. Torce pro Fluminense, até pro Botafogo, menos pro Vasco. O Vasco é o pior, cara. É o pior pra torcer do Rio, é o Vasco, cara. A história é mortal. Os caras têm história de morte, cara. Vascaíno e Flamengo já teve várias casos de morte. De flamenguista matar vascaíno, de vascaíno matar flamenguista. Não sabe de porcaria nenhuma. Não sabe a história entre Vasco e Flamengo. Aí fica falando merda. Desculpe, cara. Desculpa o desabafo aqui, que é irritante, cara. É irritante. Os caras ficam falando na rede social uma coisa que não sabe o que é uma história entre Vasco e Flamengo. O Vasco, cara, sempre foi o nosso maior rival. Hoje em dia mudou porque o Vasco não ganha mais nada. Só se o Vasco voltar a ganhar título, eles vão ficar no inferno. O Vascaíno vai ficar é um inferno. Eu sei quando o Flamengo lutava pra não cair. O Vascaíno me zoou muito, torcendo pra caramba pro Flamengo cair, pra me zoar, pra ver o Flamengo na segunda divisão. Só o Flamengo nunca deu esse gosto pro Vasco, pro Flamengo cair pra segunda divisão, entendeu? E eles estão doidos pra ver isso. De o Flamengo não ganhar nada e ver o Flamengo na segunda divisão. Só o Flamengo nunca vai dar esse gostinho pro Vasco. O Flamengo nunca vai dar esse gostinho pro Vasco. Então, vocês têm que parar e raciocinar. Um cara que fala que entre Vasco e Corinthians prefere o Vasco, pra mim não é flamenguista. E isso sim, pra mim, é torcedor terceirizado. Isso aí, pra mim, é torcedor do Flamengo. Vocês, seus anti-rubro-negros, que fica falando que flamenguista é torcedor terceirizado é isso aí. Flamenguista que torce pro Vasco. Flamenguista que torce pro Vasco é terceirizada. Eu considero torcedor terceirizada. Nutella e torcedor terceirizada. Isso que eu penso. Entendeu?
Isso que eu acho. Agora, vamos ver o que vai dar isso aí, entendeu? E vou torcer muito pro Corinthians ser campeão. Eu sou corintiano fanático nessa Copa do Brasil. Eu vou torcer muito pro Corinthians. Eu vou torcer muito pro Corinthians. Eu vou torcer muito pro Corinthians ganhar essa Copa do Brasil. Minha preferência era o Cruzeiro. Eu queria que o Cruzeiro ganhasse a Copa do Brasil. Eu não vou negar. Eu preferi o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Eu torcer pro Cruzeiro. Eu preferi o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, que o Corinthians também. A torcida do Corinthians não é de confiança também. É uma torcida que fez emboscada com a torcida do Flamengo. Entendeu? A torcida do Corinthians. Entendeu? Só entre Corinthians e Vasco, eu prefiro o Corinthians. Eu prefiro o Corinthians. Ah, só o Neto odeia o Flamengo. O Neto odeia o Flamengo. E pensa, Paulista odeia o Flamengo. Só que se dane que odeia. Só Vascaíno também odeia. Vascaíno também odeia o Flamengo, cara. Também odeia. Para com essa causada, velho. Não tem que torcer pra time carioca nenhum. Tem que torcer só pro Flamengo. O resto é que se dane. Tem que torcer contra Vasco, tem que torcer contra Botafogo, contra Fluminense, contra todo mundo. Todo mundo é contra o Flamengo, cara. Todo mundo é contra o Flamengo. Vasco, Botafogo, Fluminense. Vasco, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético. Todo mundo torceu pro PSG ontem. Todo mundo torceu pro PSG ontem. Quem torceu pro Flamengo foi os flamenguistas. Foi os flamenguistas que torceu pro Flamengo, nação brunegro. Foi os flamenguistas que torceu pro Flamengo. Foi os flamenguistas. Só flamenguistas. E pode ser que alguns torcedores do Internacional, outros torcedores do Internacional, alguns torcedores de São Paulo, só a maioria, cara. 99% dos São Paulinos, 99% dos corintianos, foi tudo PSG ontem. Então vamos parar com a hipocrisia. Vamos parar com a hipocrisia, pô. Tem que torcer pra time carioca nenhum. Tem que torcer só pro Flamengo e acabou. Tem que torcer só pro Flamengo e acabou. Então quem é flamenguista e torce pra outro time carioca é terceirizado. É torcedor do Flamengo terceirizado. Torcedor do Flamengo que torce pro Vasco é terceirizado. Isso pra mim é terceirizado. Então, já veio aqui meu desabafo, que acabou que os minutos aqui tá muito longo, entendeu? É meu desabafo aí, que é lamentável, gente em mídia aí, dizendo que entre Corinthians e Vasco prefere torcer pro Vasco. Isso me irritou, mano. Isso me irritou porque não sabe a história que é entre os dois. Ah, o Vasco não é nosso maior rival. Não é. Só se ganhar do Corinthians, pra mim já se torna meu maior rival de novo. Já se torna meu maior rival. Tu já pensou, seu Nutella? Sou torcedor Nutella, terceirizada. Isso pra mim, torcedor Flamengo que torce pro Vasco é terceirizada. É terceirizada sim. Já pensou, seu Nutella? Se o Vasco ganha do Corinthians e o Vasco é campeão da Supercopa em cima do Flamengo, e aí? E aí, o que você vai falar, seu Nutella? O que você vai falar, seu Nutella? Se o Vasco ganhar essa Copa do Brasil, aconteceu o Vasco ganhar essa Copa do Brasil e ganhar do Flamengo. E aí? Aí eles vão ficar enchendo meu saco. Ontem eles ficaram me perturbando ontem. Tinha o cara da obra aqui, Vasco enchendo meu saco, me zoando pra caralho. Ai, PSG. Eu falei, só o Vasco vai perder hoje. Não me importa. O Flamengo perdendo tá ótimo. Olha só o que eu tenho que ouvir, cara. Olha só o que eu tenho que ouvir. Até se o Vasco perder, não me interessa. O Flamengo perdendo tá bom. Olha só. Até se o Vasco perder, o Flamengo perder, tá bom. Então não preciso falar mais nada, cara. Entendeu? Se inscreve no meu canal, deixa a notificação, comenta, deixa o like e compartilha pra geral, pra todos os flamenguistas anti-rubro-negro.